Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos com a leitura do profeta Isaías, e eu gostaria de, na homilia de hoje, dar duas palavras que iluminassem o nosso dia e este tempo que estamos vivendo, o tempo do Advento. Pois bem, primeira leitura retirada do capítulo 41, do chamado segundo Isaías, livro do profeta Isaías, nos apresenta Deus falando por meio do profeta e fazendo grandes promessas ao seu povo. Qual é o contexto aqui? O povo de Israel tinha sido levado em exílio, tinha sido levado como escravo para a Babilônia. Lá já estava há várias gerações. E o que é que acontece quando se vive há muito tempo numa mesma situação? A gente acaba por se acostumar. Pois bem, o povo de Israel já estava de alguma maneira acostumado a viver na escravidão. Se a escravidão do Egito, se a escravidão da Babilônia são sempre lidas por nós como sinal da escravidão do pecado, da escravidão no pecado, isso nos dá a ocasião de nós refletirmos o quê? De que também, infelizmente, uma pessoa que vive por muito tempo num pecado, e compreenda aqui, é sempre bom isso deixar claro, eu estou falando tanto dos pecados mortais, como dos pecados veniais. Isto é, você já está há tanto tempo cativo daquele pecado, que você já se acostumou, e você acha que é impossível viver sem ele, e você acha que é impossível até viver sem pecar. Eu conversava ontem mesmo com uma pessoa que ouviu admirada esta afirmação, que é possível viver sem pecar. A pessoa dizia: padre, eu ouvi na missa da Imaculada Conceição que a Virgem Maria não tem pecado, que ela nasceu sem o pecado original. Então eu compreendo porque ela não tenha pecados pessoais. Mas como é que eu, que sou marcado pelo pecado, para mim também é possível viver e de tal maneira estar livre, inclusive dos pecados veniais? Sim, nós, com a graça de Deus, sempre podemos nos libertar não só dos pecados mortais, como também dos pecados veniais. Ora, a santidade é possível. Se nosso Senhor nos chama à santidade, Ele nos concede a graça da santidade. Deus seria louco ou mau se a santidade nos chamasse e a graça da santidade não nos concedesse. Pois bem, então Israel estava lá há várias gerações na Babilônia e já estava acostumado. Nós poderíamos dividir
em 3 grupos os israelitas que estavam na Babilônia. Nós poderíamos dizer que existia aquele grupo que já estava muito bem estabelecido, obrigado, na Babilônia, já tinha comércios, já tinha posses e já vivia ali, não queria nem de lá sair. Existia um outro grupo que não obstante não tivesse feito grandes coisas na Babilônia, isto é, não é que tinha adquirido riqueza e nem se tinha bem estabelecido lá, mas não tinha esperança alguma de retorno. E existia um pequeno grupo que nutria ainda a fé e a esperança na palavra do Senhor de retornar, de ser livre e retornar para Israel. Mas pensemos aqui, meus santos, quem eram os israelitas? Era um povo minguadinho, sem expressão política nenhuma, e que Deus estava dizendo que eles sairiam da Babilônia e reconstruiriam Israel. Vocês percebem que era uma promessa muito grande e que, humanamente falando, não era algo factível, não era algo razoável. Isto é, é compreensível para o homem sem fé a afirmação: nós nunca vamos sair daqui da Babilônia e nós nunca teremos condições de reconstruir Israel. Pois bem, então esses 3 grupos, e Deus então levanta o profeta para que ele profetize essa libertação. E Deus diz, nós estamos aqui, a primeira leitura de hoje, no capítulo 41, no versículo 13, mas se nós voltarmos um pouquinho, no versículo 10º, nós ouviremos Deus falando por meio do profeta: não temas, eu estou contigo. Eu estou contigo, não te angusties, pois eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te auxilio, eu te sustento com a minha direita, com a minha mão vitoriosa. Vê, derrotados se envergonharão, os que se encolerizam contra ti serão aniquilados e perecerão, pois os que pleiteiam contra ti perderão. Isto é, eu estou contigo e eu te auxiliarei. Então, meus santos, nós ouvimos isso que se aplica a Israel histórico lá na Babilônia, mas nós ouvimos isso também para nós, Israel hoje, que vivemos na Babilônia do pecado, no pecado mortal ou nos pecados veniais. E Deus diz: não temas, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu te auxiliarei, a minha mão direita, a minha direita poderosa estará contigo, não tenha medo. E qual é a nossa reação do homem sem fé? Sei não, eu sou tão ruim. Eu sei que você é ruim, mas a sua ruindade não é maior do que a bondade de Deus. Sei não, eu sou tão fraco. Eu sei que você é fraco, mas o poder de Deus, a força de Deus é maior do que a sua fraqueza. Então creia em Deus, ouça a palavra de Deus e haja segundo estas palavras, isto é, colabore com a graça de Deus. Aí continua aqui no versículo 13, que começa então a nossa primeira leitura de hoje: porque eu sou o teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo: não temas, eu mesmo te auxilio. Imagine, de novo, Deus repete, porque Ele conhece a nossa insistência, a nossa covardia e comodismo. Covardia de não querer entrar na luta, porque é verdade, isso requer
uma colaboração com a graça de Deus. Imagine se você agora escolhe um pecado, os pecados mortais, você precisa lutar contra eles todos de uma vez. Os pecados veniais, você pega um, aquele mais presente na sua vida, e você começa a lutar contra eles. Quando, com a graça de Deus, você vencer este pecado venial, aí você volta os seus olhos para um outro pecado venial e vai lutar contra ele. Quando daqui a um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo, você vencer esse pecado venial, você começa a lutar contra o outro. Então percebeu? Os pecados mortais precisam todos ser aniquilados para que você entre no estado de graça, para que você possa comungar adequadamente, para que você possa comungar, né? Porque com pecado mortal você não pode comungar. Então você, contra os pecados mortais, você luta contra todos, e depois você vai contra pecado venial, contra pecado venial. Mas padre, eu estou numa situação de pecado mortal que é muito difícil de sair. Então você, mais do que nunca aqui, meu santinho, você vai dobrar os seus joelhos e pedir a Deus que Ele, que dá jeito para tudo, que Ele dê um jeito na sua situação e que ajude você a mudar essa realidade. Mas você precisa dobrar os seus joelhos e rezar pedindo aquilo que é possível. Deus não fez ninguém para viver no pecado mortal, nem no pecado venial. Então vamos começar o quê? A suplicar a Deus esta graça que para você se apresenta como algo impossível. Pois continua então Deus por meio do profeta: não temas, vermezinho. Sim, eu dizia que nós ficamos nesta situação por covardia e comodismo. Covardia porque não queremos lutar, temos medo das consequências quando eu começar a lutar contra esses pecados. E comodismo porque você diz, requer muito esforço. Por quê? Porque eu sou muito fraco, porque eu sou muito inconstante. E é verdade, você olha para a sua vida e você vê que há muitas inconstâncias. Houve momentos em que você estava mais generoso, em que você estava mais determinada na luta contra os seus pecados, e agora você percebe que você está menos generoso e menos determinada, ou nada generoso e nada determinado. Pois bem, nosso Senhor, que nos chama a sair da Babilônia, que nos chama a sair do pecado, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos pó do pó e cinza da cinza. Ele sabe. Imagina o que é o pó do pó e o que é a cinza das cinzas. Não é nada. Pois bem, como ele diz aqui no versículo 14 do capítulo 41 do profeta Isaías: não temas, vermezinho de Jacó. Isto é, comparou Jacó, Israel, era uma outra maneira de chamar Israel. Jacó, Israel, chamou Israel de verme. Não temas, vermezinho, larva de Israel. A expressão é forte. Na tradução litúrgica nós iremos encontrar no versículo 14: não temas, Jacó, pobre verme, não temais, homens de Israel. Mas na tradução da Bíblia do Peregrino não temas, vermezinho de Jacó, larva. Isto é, eu sei que você é desprezível, eu sei que você é asqueroso. Uma larva é asquerosa, é nojenta, mas Deus nos ama, e Deus quer elevar a nossa dignidade. Deus não quer que como larvas vivamos, Deus não quer que como vermes vivamos, mas nós precisamos acreditar. O primeiro passo é crer
que Deus pode transformar este ser desprezível e egoísta num ser que o ama e que generosamente colabora com a sua graça. Então Israel precisava acreditar que Deus o capacitaria a sair da Babilônia e reconstruir Israel. E nós hoje, meus santos, precisamos acreditar que Deus pode nos tirar dos nossos pecados e construir um santo, uma santa, alguém que glorifica a Deus e que procura a glória de Deus com a própria vida, alguém que ama a Deus de verdade acima de todas as coisas. Mesmo você vendo que você é inconstante, covarde, comodista, desprezível, fraco, limitado, inconstante, pecador. Mas o seu primeiro passo é crer nesta palavra, para que você então comece a colaborar com a graça de Deus. E Deus diz, Deus olha para aquele vermezinho, para aquela larva, e Deus diz: eu te transformarei num carro triturador. Imagina, a imagem aqui é desproporcional, né? De um verme que não poderia nunca sair da Babilônia, Deus diz que fará dele um carro triturador. Vê, eu te transformo num debulhador afiado, é o que diz a Bíblia do Peregrino. A tradução litúrgica diz assim: eis que te transformarei num carro novo de triturar, guarnecido de dentes de serra. Hás de triturar e despedaçar os montes, e reduzirás as colinas a poeira. Isto é, eu te farei forte, eu te farei poderoso, eu te farei algo que sairá derrubando e triturando os montes. Lembra da leitura de domingo, a primeira leitura e o evangelho de domingo, que os montes do nosso orgulho, da nossa vaidade e do nosso pecado, esses montes precisam ser rebaixados. Deus promete então rebaixar. Você olha para o seu coração e vê, e se você for sincero, você precisa ver que existe muito orgulho, arrogância, vaidade no seu coração, apego à sua vontade, resistência em se converter, amor à sua maldade. Isto é, você ama os seus pecados, e é por isso que você não quer mudar de vida, e é por isso que você resiste à graça de Deus. Mas não obstante isso, Deus diz: se você abrir uma fresta no seu coração, eu te transformarei de criatura tão feia e desprezível numa criatura capaz de destruir tudo isso que é feio dentro de você e fazer de você uma criatura bela aos meus olhos. E aí Deus, por meio do profeta, começa a profetizar realidades humanamente impossíveis. Deus diz, vê, versículo 17: eu sou o Senhor, o Deus de Israel, não os abandonarei, abrirei rios nas dunas. Como assim? Duna, imagine um monte de areia, né? Talvez quando você pensa em algum filme de deserto, que vem aquele vento e sai arrastando as dunas. Então imagina aquele monte de areia. Deus diz, eu abrirei um rio ali dentro. É humanamente impossível. Como assim? Um rio numa duna? Pois bem, eu abrirei rios nas dunas e mananciais no meio dos vales. Eu transformarei o deserto num pântano. Isto é, eu tornarei o deserto irrigado. É humanamente impossível. Eu transformarei o deserto no pântano, e do deserto farei fontes de água, porei cedros
no deserto acácias, murtas e oliveiras, plantarei cipreste na estepe. Então Deus começa a prometer o impossível, o humanamente impossível. Aqui me vem à mente a passagem de João, capítulo 11, versículo 40, quando Jesus diz: quem crê, verá a glória de Deus. Quem acreditar, permanecerá de pé. Quem acreditar, verá as obras de Deus sendo realizadas. Por quê? Porque se você crê, você começará a colaborar com a graça de Deus na sua vida. Você sairá daquele estado de quem diz: eu sou um pecador miserável, egoísta, e vou morrer um pecador miserável, egoísta. Se você, confiando simplesmente na sua palavra, é verdade, você morrerá um pecador miserável, egoísta. Mas se você tiver fé na palavra do Senhor, que diz que pode fazer do pecador miserável, egoísta, num homem, numa mulher que ama a Deus com todo o seu coração, que ama a Deus acima de todas as coisas, você não morrerá um pecador miserável, egoísta. Mas para isso, você precisa crer e colaborar com a graça de Deus. Aí é que entra o evangelho poderoso de hoje. Esse poderoso evangelho em que diz, Mateus capítulo 11, versículo 12: desde os tempos de João Batista até hoje, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Isto é, meus santos, se nós não estivermos dispostos a sofrer violência, a fazer violência, nós morreremos pecadores, miseráveis, egoístas. Violência aqui não é você sair batendo nas pessoas, compreendeu, né? Violência aqui não é você sendo arrogante e desrespeitoso com as pessoas. Violência consigo mesmo. Violência com a sua natureza. Ora, tempo do advento é um tempo de mais oração. Ora, se você não fizer violência, você não reza. Você sabe. Se você esperar que o tempo caia do nada, que o dia de 24 horas se transforme em 25, e Deus pegue a 25ª hora e diga: nessa hora você só pode rezar, você não vai rezar. Porque até mesmo se o dia tivesse 25 horas, você arrumaria coisas para fazer na 25ª hora. Isto é, se você não se predispuser a fazer violência e dizer: eu vou reservar isso aqui, é para Deus e não é para mais ninguém, e eu vou desligar o celular. Esse tempo aqui é para Deus, e eu vou até desmarcar o almoço que eu ia na casa de fulano, a visita que eu ia à casa de cicrano, aquele encontro que teria na casa de Beltrano, e eu cancelo para ter momento de oração hoje. Vai ficar feio, nossa, vai ficar chato, eu não vou receber, eu vou ligar para aquela pessoa que vinha aqui em casa e dizer: fulano, não vem, porque eu tenho um compromisso muito sério, não vou poder receber aqui você. E a pessoa vai ficar chateada, mas que pena, mas eu quero primeiramente agradar a Deus. Percebe? Se você não fizer violência, eu vou ter que acordar mais cedo para rezar, e nossa, como é cansativo. Mas se eu não fizer violência, eu não possuirei o reino dos céus.
Se eu não fizer violência, eu não vou colaborar com a graça que Deus quer me conceder. Mas o reino dos céus é daqueles que praticam violência. E nós sabemos que a única maneira de possuir o reino dos céus, que a única maneira de tomar posse das graças de Deus, é rezando. Porque quem reza, se salva. Quem reza, alcança o reino dos céus. Quem reza, permite que Deus realize as promessas que Ele tem feito. Ele prometeu isto a Israel, mas Israel teria que colaborar. Israel teria que sair e crer que Deus não apenas o tiraria da Babilônia, mas reconstruiria Israel. Da mesma maneira, para nós, meus santos, nós precisamos, fazendo violência a nós mesmos, colaborar com a graça de Deus nas nossas vidas. Sejamos generosos, meus santos. Sejamos violentos. Violentos neste sentido. Preparemo-nos de verdade para o Natal que se aproxima, para que não seja apenas uma festa simplesmente social, em que uns dizemos para os outros Feliz Natal, em que acendemos as luzes da nossa árvore de Natal, ou deitamos uma imagem de Jesus no presépio, quando na verdade a nossa árvore pode estar iluminada, mas a nossa alma escura. A manjedoura de gesso ou de fibra de vidro tem Jesus. Aquela manjedoura material tem Jesus, mas a manjedoura do nosso coração continua vazia, sem Jesus na nossa alma. Preparemo-nos, porque Jesus quer nascer no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.